Bem-vindos ao 4º episódio da série Manifesto, Histórias de Dor e Amor, um podcast sobre a vida de pessoas LGBTQIAPN+. Eu sou Rodolfo Barros e pelos próximos minutos a gente vai mergulhar profundamente nas vidas, dificuldades e nos triunfos de histórias extraordinárias, mas também refletiremos os desafios que se impõem à comunidade LGBTQIAPN+, ainda hoje e que não são poucos. É importante explorar um tema que é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e mais inclusiva: as políticas públicas voltadas para essa comunidade. Quando falamos de políticas públicas, a gente está falando de ações, de iniciativas do governo que têm o objetivo de garantir direitos e de melhorar a vida da população. E para a comunidade, essas políticas são vitais. Comecemos pela saúde. A comunidade enfrenta desafios específicos nessa área, desde a necessidade de tratamentos hormonais para pessoas trans, até a criação de unidades especializadas para a população LGBTQIAPN+. Políticas públicas eficazes garantem acesso a tratamentos adequados, a profissionais capacitados e a uma abordagem sem preconceitos nesse atendimento, uma abordagem humanizada. Na área de segurança, é essencial que haja treinamento e que haja conscientização para as forças policiais, de modo que crimes de ódio sejam devidamente reconhecidos e que sejam combatidos. Além disso, a criação também de delegacias especializadas pode oferecer um ambiente ainda mais seguro e acolhedor para vítimas da comunidade LGBTQIAPN+. A educação é outro pilar fundamental. Escolas e universidades, a academia deve ser um espaço de inclusão, onde a diversidade é celebrada e é respeitada. Garantir que profissionais da educação estejam preparados para lidar com a diversidade é fundamental. E, claro, o mercado de trabalho. A discriminação no ambiente profissional é uma realidade. Políticas públicas podem garantir igualdade de oportunidades, combater a discriminação e promover ambientes de trabalho inclusivos. Iniciado mais uma edição desse podcast, essa série fantástica que a gente tem abordado sobre a vida, sobre a dor, o amor de pessoas LGBTQIAPN+, suas histórias. A minha entrevistada de hoje, eu posso dizer que mais do que uma profissional competentíssima, é uma amiga muito querida. Cristine Tavares Mero, já faço as honras, é uma alagoana arretada. A Cris, ela sem dúvidas tem dado uma contribuição, e eu falo Cris de forma muito amigável, ao esforço social e institucional pela preservação dos direitos humanos, em especial no universo das comunidades LGBTQIAPN+. É de Maceió, nasceu no dia 13 de abril de 1975, é graduada em Direito, pós-graduada em Direito Público, com foco na área de concentração de direitos individuais e coletivos. Além de manter escritório de advocacia, a Cris trabalha permanentemente nas atividades especializadas de apoio a esta comunidade. Faz parte da Comissão Federal de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Nacional, da Comissão de Direitos Humanos da OAB Alagoas, do Conselho LGBTQIAPN+, de Maceió e do Conselho de Direitos da Mulher, também em Maceió. Preciso respirar, Cris, porque o seu currículo é imenso, eu não vou citá-lo todo, mas muito obrigado por ter aceitado esse convite para bater esse papo tão especial. Fico grata a você, Rodolfo, muito obrigada. É uma honra estar aqui conversando não só com um profissional que eu admiro muito, mas principalmente com um grande amigo, né, com um ser humano ímpar que eu sempre admirei e sempre vou admirar. Que legal, Cris, que bom já começar nessa energia gostosa, agradável. Cris, a gente, nesse podcast, a ideia é falar sobre passado, sobre presente e sobre futuro. Não por acaso o nome é Manifesto, porque de fato a gente precisa de alguma maneira manifestar para o mundo que essa comunidade tem direitos, que essa comunidade tem histórias lindas, incríveis que devem ser compartilhadas. E eu quero só entender como que começou essa vontade, mais do que isso, essa vocação para defender a causa dos direitos humanos e da população LGBTQIAPN+. Olha, Rodolfo, como dizem os meus pais, eu sempre fui uma criança muito questionadora.
né? Eu nunca fui aquela criança em que você iria me dizer alguma coisa e eu ia apenas aceitar e apenas cumprir com aquilo sem antes perguntar o porquê, né? Então, assim, e aí a minha vida foi passando, eu a todo custo sempre tentando realmente me adequar aos padrões, né, da sociedade em que eu nasci, da família em que eu fui criada, mas sempre tinha algo errado aí, sempre tinha algo em que eu não conseguia me encaixar e isso me instigava durante toda a minha vida. E aí, hoje eu tenho 48 anos de idade, sou mãe de 3 filhos, um menino de 25, um menino de 23 e um menino de 15. Costumo dizer que eu não criei filhos, eu criei seres humanos e eu os admiro não só como filhos, mas principalmente como pessoas do bem. E eu tenho certeza que a minha vontade de fazer o bem vai se perpetuar junto com esses meus filhos, né? E foi com eles que eu aprendi. A verdade é essa, né? A minha casa sempre foi o reduto dos adolescentes. Eu sempre fui aquela mãe que criei os meus filhos sozinha e todos os meus filhos e amigos dos meus filhos, todos iam para minha casa. Era lá onde eles relaxavam, era lá onde eles conversavam e eu era a mãe amiga de todos eles. Tanto que eles me chamam de mãe até hoje. Que legal, né? Que em todos legal. os lugares que a gente se encontra. E foi lá que eu comecei, confesso, e tenho até vergonha um pouco de dizer. Mas nem tenha, fica à vontade. Mas eu tenho uma certa vergonha de dizer que eu, em certo momento da minha vida, eu repeti padrões, né? Sim. Eu fui um pouco, não vou dizer você homofóbica, mas como eu não tinha acesso às pessoas LGBTs, eu não conseguia enxergá-las como seres humanos iguais a mim. E né? talvez a falta, às vezes, de informação. Hoje, com as redes sociais, a gente tem acesso a histórias de uma maneira muito rápida, né? E talvez, em algum tempo, há pouco tempo atrás, a gente não tinha acesso a essas informações todas, né? Exatamente. Então, a minha casa era cheia, né? De Olha adolescentes, Então, o que é que aconteceu? Meus próprios filhos me ensinaram a ser um ser humano melhor. Cada vez que eu conhecia um adolescente diferente, um adolescente que chegava na minha casa com um problema ou porque não conseguia ter acesso à conversa em casa e que chegavam para conversar comigo e eu terminava, como é que eu posso dizer? Eu me apaixonava por aqueles seres humanos. Que coisa linda, Cris. Né? E tive a oportunidade de conhecer, acredito que todas as letrinhas da nossa comunidade. Desse alfabeto da comunidade, que é tão importante. É né? muito importante, né? Porque tudo aquilo que a gente não conhece, a gente teme. Verdade. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a lidar e a gente começa a ver que são exatamente iguais a nós, a gente começa a ver que não é um bicho de 7 cabeças. Né? Então, tudo aquilo que não é conhecido é temido. E daí a importância da militância e daí a importância de nós estarmos aqui hoje falando sobre isso. Que legal, né? Cris. Porque a gente falando sobre isso, a gente vai começando a olhar de lado. Epa, tem uma pessoa aqui, tem o meu filho, tem o meu irmão, tem o meu primo, tem... E aí a coisa vai naturalizando. E é importante, Cris, isso que você falou, que de fato a gente precisa entender que as pessoas LGBTs, QI, APN+, enfim, essas pessoas, que para além de letras, elas estão no nosso redor, ao nosso redor, né? Exato. Eu falo na condição de um homossexual, de um gay, assumidamente gay, que não tem vergonha de dizer que é casado com outro homem, mas quantas outras pessoas ainda vivenciam a dor de ser quem são e ter que esconder que são, né? E aí quando a gente começa a falar sobre isso e a ensinar outras pessoas que por ignorância, por uma cultura ancestral, colonial, ainda imprimem essa ideia de que essas pessoas são pessoas que precisam estar afastadas da sociedade e não são e nunca poderão ser, a gente começa a normalizar a ideia de que cada um é o que tem que ser, é o que é de verdade e que é feliz por isso. Que isso não interfere a sua vida, não interfere a vida de absolutamente ninguém, né, Cris? Exato, exato. Eu costumo dizer que nós somos individualmente diferentes, né? Mas nós somos todos absolutamente iguais socialmente. Né? Que lindo. E essa necessidade, por exemplo, eu não gosto muito de falar, somos da comunidade LGBTQIAPN+. Eu sou uma mulher bissexual, assumidamente bissexual. Olha isso. Né? Tardia, aos 45 anos de idade.
também tenho o maior Mas orgulho. não menos feliz. Não, muito mais. Muito mais. Na verdade, eu realmente me encontrei um propósito, não só pelo fato de ser da comunidade LGBT, até porque antes mesmo de ser, eu já comecei a me apaixonar pela causa, justamente porque eu vi ali seres humanos e não letras. Né? Que é o mais importante. Que é o mais importante. A gente tem a necessidade de dar nomenclatura a essas pessoas, e daí porque muita gente se pergunta, mas para que tanta letra? Né? Porque todo dia aumenta a letra, as letrinhas da nossa sigla, mas ela aumenta justamente com o propósito de que cada vez que ela aumenta, cada vez mais a gente demonstra que a sociedade ela é completamente plural. Plural. Né? Diversa. E que essas pessoas, assim como homens e mulheres heterossexuais, a família heteronormativa, né, que muitas vezes é tratada como o único modelo de família que se existe e não é, né? É importante dizer que essas pessoas, essas letras representam a história de pessoas que foram a vanguarda desse povo, né? Que lutaram e lutaram demais para que hoje a gente pudesse construir um podcast e falar sobre esse assunto sem ter o medo de uma retaliação pública ou de ser de alguma maneira rechaçado. Exatamente, né? Exatamente. E aí foi assim, eu com os meus filhos, eu fui conhecendo cada um desses adolescentes, eu fui os amando, fui conhecendo suas realidades, né? Fui conhecendo as suas dores, suas necessidades e, principalmente, que é a ausência de base de afeto, né? As pessoas héteros, cis, normativas, todas elas existem, elas têm já naturalmente uma base de afeto, que é a religião, que é a família, que é a escola, que é o trabalho e outras bases de afeto. É fácil ser aceito, né? Isso. Nós da comunidade LGBTQIAPN+, nós já nascemos sem essa base. E a gente vai buscando essa base no decorrer da nossa vida, né? E eu fui vendo isso nesses adolescentes. Eu fui vendo como é difícil você não ter essas bases de apoio que qualquer outra pessoa que não seja uma pessoa vulnerável, né? Vulnerabilidade que eu falo é quando os seus direitos eles não são reconhecidos e você está sempre à margem da sociedade, né? Você sempre é objetificado, né? Você nunca você quando vê uma entrevista, uma reportagem na televisão, você nunca vai ver um hétero branco matou. Verdade. Não, mas você sempre vai ver uma mulher trans rouba ou uma mulher trans é assassinada. Por que a gente sempre tem que objetificar essas pessoas, né? Por que não? Uma mulher, o seu nome. Exatamente. E depois você até pode falar, é uma mulher trans, porque o gênero é importante ser dito, mas a sua orientação sexual, né? Se o objetivo como é que se diz, o fundamento daquela notícia ou daquele fato não tenha nada a ver, não seja relacionado com a sua orientação sexual ou com o seu gênero, não há necessidade de você estar falando, né? Verdade. Então, é isso, a gente luta muito por isso. Até aconteceu isso semana passada, né? O porquê que você tem que colocar sempre, porquê que você tem sempre que atrelar a imagem de uma pessoa da comunidade LGBT a algo ruim. Né? Você falou uma palavra muito forte, a objetificação, né? Tipo, você dar àquela pessoa a característica sexual dela, de orientação sexual, enfim, como sendo mais importante, sobrepor essa informação. Porque para as pessoas, o crime que foi cometido já fica em segundo plano. Sim. Não é verdade? Sim. É quem cometeu que vai ser julgado. Mas é um bissexual, é um gay, é uma transexual, uma travesti. E aí as pessoas começam a criar esse sentimento de repulsa, de ódio mesmo por uma comunidade que infelizmente a gente sabe que é isso que mata muita gente, né? Eu tive acesso a dados, já falei isso aqui, repito, que a comunidade em travestis e transexuais, o Brasil mata uma travesti ou uma transexual a cada 32 horas. Isso. E não é uma morte qualquer. Não é que a pessoa morreu, infartou e morreu. É morte violenta, é morte por ódio. O ódio
ódio que incita essa violência. É porque a pessoa é travesti, é porque a pessoa é transexual. Não é porque a pessoa cometeu um delito, ou porque a pessoa cometeu algum crime, alguma outra coisa. É somente por ela ser. Exato. Infelizmente, né, Cris? Exatamente. Isso é muito triste, né? Muito triste. E é isso que a gente tem que fazer, é lutar, naturalizar cada vez mais a presença de todas essas pessoas, né, perto da gente, trazer os corpos políticos para perto de nós, naturalizar, mostrar que são pessoas exatamente iguais, né, a todos, dignas de direitos, né, são crimes de ódio e não é à toa que eles hoje são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, né, e aí cabe a toda uma sociedade, tanto jornalistas como profissionais ou como qualquer outro profissional que lide com essa população e que lide com esse tipo de fato, que passe a primeiro, buscar saber do que se está falando, né? Conhecer. Cris, a gente falou de passado, agora vamos falar de presente, né? A gente falou um pouquinho de como que você passou a amar essa comunidade e a perceber que você é parte dela, né? Sim. Eu falo essa comunidade, mesmo sabendo que nós fazemos parte de um todo, mas para trazer esse retrato do que significa, né, a vida de pessoas como nós, né? Que se expõem, mesmo não... Quando a gente fala, por exemplo, de exposição, e aí eu faço questão de falar sobre isso, como você bem colocou já ao longo da entrevista, uma pessoa heterossexual, ela não precisa dizer que é heterossexual, né? Mas muitas vezes, no lugar que nós estamos, a gente precisa dizer o que nós somos para que a gente exija que as pessoas respeitem, diminuam seus comentários ofensivos, enfim. E eu sei que você tem uma atuação em favor de pessoas mais vulneráveis porque são abandonadas pelo governo, são abandonadas pelas políticas que não chegam, não alcançam essas pessoas. E eu sei da sua luta em favor dessas pessoas. Hoje, a Cris que conheceu a luta LGBTQIAPN+, que se encantou a partir das experiências que viveu talvez na própria casa, com os amigos dos filhos, sendo a mãe de todo mundo. Como que a Cris se enxerga hoje na condição de uma mulher bissexual assumidamente e que tem orgulho dessa história que construiu? Olha só, Rodolfo, eu comecei a trabalhar, eu precisava fazer alguma coisa com todo esse sentimento e com todo esse amor que eu aprendi a ter, né? E com esse olhar que eu aprendi a ter pelas pessoas da comunidade LGBT. E aí eu fui buscar o que é que eu vou fazer com isso. E aí eu encontrei, por brincadeira do destino, uma oportunidade para ser advogada voluntária de um centro de apoio à comunidade LGBT aqui de Maceió. Bacana. E aí eu me inscrevi e consegui. Logo após também, eu entrei por edital na Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UAB Alagoas, né, da estadual. Depois eu fui convidada para fazer parte da comunidade da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UAB Federal, e assim eu fui começando, né, a galgar caminhos profissionais em cima disso. Eu comecei a fazer retificação de nome e gênero. Olha isso, que legal. Fiz de centenas de pessoas aqui do estado. Cris. E aí sim, aí eu posso lhe dizer, eu me apaixonei, sabe? A cada historinha, a cada pessoa. E hoje, todas elas me chamam de mãe também. Olha que legal. Sabe? E eu me emociono porque... sabe quando você não tem... Você olha assim, do lado, assim, você faz... Por que eu estou aqui nessa vida? Que sentido? Que sentido, né? E eu, de repente, eu encontrei o meu propósito. Eu vi que eu podia dar amor e eu vi que eu podia melhorar a vida dessas pessoas, né? E aí eu comecei, por amor, a fazer retificação de nome e gênero, a conhecer a vidinha de cada uma delas, a ver o progresso profissional, né? E elas estão presentes comigo até hoje, né? A gente sempre está se falando, a gente sempre tá junta de alguma forma. E fui começando a trabalhar. Aí meu escritório de advocacia, eu transformei só especialista em direitos LGBTQIAPN+. Que bacana, que legal. Perdi todos os meus clientes. Preconceito terrível, né? Porque eu só trabalhava com policiais militares
já aposentados, perdi todos, mas eu recomecei. E aí eu comecei a trabalhar com isso, comecei a ser reconhecida e aquela coisa, o que a gente estava até falando agora antes um pouco de começar a entrevista, que é a militância não tão agressiva, né? Porque não estou desmerecendo, muito pelo contrário. Sim. Porque eu acho que todas as falas, elas são fortes. Verdade. Todas elas são necessárias para a gente estar aqui hoje falando sobre isso, né? E aí, o que é que essa mulher branca, classe média, né, tá falando sobre isso? A gente termina atingindo a outras escutas que podia ser que não escutasse se viesse de um discurso mais militante, de um discurso mais político, né? Então as pessoas começam a parar, por que será que essa menina está falando sobre isso, né? E aí a gente vai adentrando na sociedade, a gente vai começando a exigir espaços, né? A guiar essas pessoas na obtenção dos seus direitos, mostrar para elas, sim, porque, por exemplo, quando eu vou dar palestra numa escola municipal, por exemplo, eu vejo muito os pais com raiva porque os filhos estão escutando sobre aquele assunto, mas no final eu sempre escuto, agora sim eu vou aceitar a minha filha, eu vou aceitar meu filho. Vou amar, né? Porque eu tô vendo que a senhora é aqui uma advogada, porque para eles, né, você tá aqui uma advogada bem-sucedida, falando sobre esse assunto, então eu sei que a minha filha, ela não vai ser rechaçada pelo mundo. E é essa ideia que é importante, porque pra gente, foi o que eu falei no início da entrevista, pra gente que talvez classe média, né, somos brancos, né, pra gente que tem profissão, pra gente que tem algum poder aquisitivo, que tem algum respeito social, talvez seja um pouco mais simples e mais fácil, né, Cris? Do que pra quem vem da comunidade, da periferia. E eu fui uma criança de periferia, eu nasci numa comunidade extremamente carente, vulnerável, um dos bairros mais pobres de Maceió, e eu bem sei o que é você perceber que não tem como você dialogar ao seu redor sobre isso, que é muito difícil, né? E aí você pega uma pessoa que vive num sertão de Alagoas, que é homossexual, ou que é bissexual, ou que é uma travesti, ou enfim, não é fácil lidar dessa maneira com as histórias e a cultura local, tudo isso se entrelaça. Eu brincava com um colega meu que mora em Nova York, nos Estados Unidos, e ele brincando comigo, mas lá as pessoas andam de mãos dadas, não há nenhum problema, não que exista um problema aqui, mas eu confesso, Cris, que eu ainda tenho medo de andar de mãos dadas. Medo de um olhar estranho que vai se voltar a mim e ao Rafa. Medo de uma fala preconceituosa, de um ato de violência. Porque, infelizmente, talvez, culturalmente, estamos um pouco atrasados, né? E aí, quando eu ouço você falar sobre isso, me gera esperança. A ideia de que tem centenas de pessoas que passaram pela sua história, que cruzaram com seus caminhos, que tiveram a vida, de alguma maneira, conduzidas por um lugar melhor, para um lugar melhor. Que pais de meninas, que pais de meninos entenderam a partir da história de uma advogada de sucesso, que luta e luta muito, que trabalha muito, que a vida pode ser boa para essas crianças que são homossexuais, que pertencem à comunidade LGBTQIAP+, em uma dessas letrinhas, né, que de alguma maneira já confessam o que são. Porque também tem essa história de ter coragem de dizer quem a gente é. Sim. Às vezes falta. Exato. Né, e que muitas vezes você não consegue, até por não ter acesso à informação, não sabem nem o que realmente são. Exatamente. Né? Então, é por isso que é muito importante a nossa fala. É muito importante a gente estar aqui. É muito importante que essas pessoas nos olhem e vejam que se elas não podem, porque eu nunca digo saia do armário, eu nunca digo assuma, eu nunca digo enfrente. Não, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua história. É a história individual, né? Individual. E se você não tem força ainda, não por ser menos. Não precisa. Não precisa. Nós, que estamos dando a cara a tapa aqui, nós vamos fazer por essas pessoas. Vamos, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E eu espero, Cris, do fundo do coração,
que num futuro próximo, e eu já queria entrar nesse assunto com você, a gente tenha uma sociedade mais inclusiva e que adolescentes como eu, né, como quando fui, não tenham medo de olhar para o pai e para a mãe e dizer assim, eu sou gay. Porque eu tinha muito medo de que a minha família, de que as pessoas que eu amava e que me amavam soubessem da minha sexualidade, né? Talvez a ideia religiosa na mente de que eu não seria aceito por Deus por ser gay, que eu era parte de um povo que não merecia ter acesso a esse Deus de amor e de bondade, que eu acredito hoje dessa maneira, mas que no passado para mim era meio que um monstro que me criou dessa maneira, mas que não me aceitava como eu sou, sem que eu tivesse culpa de ser. Exato. Porque a gente não escolhe, né? Então é mais ou menos isso. Alguém pode dizer, isso virou safadeza, isso virou... Não virou. A gente não escolhe. Talvez muita gente hoje tenha coragem de dizer que é o que é, mas muita gente viveu o anonimato e ainda vive, não porque quer, não por opção, mas mais do que isso, por medo de um mundo extremamente preconceituoso, extremamente violento, né? Medo de uma família que talvez por ignorância mesmo não consegue compreender que não há mudança, não existe nada, absolutamente nada que interfira na forma de viver, de amar, de ser, nada. Talvez, Cris, pais e mães, e você, eu não sou pai, eu sou pai de pet, né? Mas você é mãe, talvez exista um medo, e eu ouvi isso da minha mãe, de como que o mundo vai reagir a um filho gay, a uma filha lésbica, a um filho trans. Como que o mundo vai reagir? Não é o amor fraternal da mãe, de um pai, que ama sem limites, ama o filho até quando comete um crime e continua a amá-lo, né? Mas é o medo de como que a sociedade vai ver, vai enxergar e vai agir diante desse fato. Será que esse filho vai sofrer algum tipo de dor, de violência, de perseguição, seja no trabalho, na escola, na relação com a educação, seja através da saúde, do serviço de saúde? Quantas pessoas são negligenciadas por serem transexuais em serviços de saúde? A gente sabe que isso existe. Sim. Então talvez exista um medo do mundo que essa pessoa vai enfrentar. Mas eu acho que a sua fala, você que é mãe de 3, sim, é importante você falar sobre isso. Ela reflete que o amor, ele é soberano. Eu acho que é isso, né, Cris? Não tenha dúvida, Rodolfo. E até porque, muitas vezes, até pela nossa criação mesmo, né? E pelo mundo em si. Porque se você for olhar direitinho, isso vem de muito tempo. Muito né? tempo. Essa história do capitalismo, essa história de toda uma sociedade do mundo inteiro. Né? Então, assim, nós muitas vezes como pais, a gente quer poupar os nossos filhos das dores, mas a gente não vai conseguir. Então, se a gente não os acolhe na dor, o mundo vai acolher. O mundo não vai acolher, o mundo vai chutar e o mundo vai rechaçar. O mundo não vai amar. Não vai amar. Não vai, verdade. Né? Então, não adianta a gente querer poupar filhos. O que a gente pode fazer é tentar dar ferramentas para que ele enfrente a dor na rua. Verdade. Né? E isso é em relação a tudo. A tudo. Não só a sexualidade, não só a cor, não isso só... não é só para uma criança, um filho LGBTQIAP+. Não. É para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano. Verdade. Né? Então, assim, a gente também tem que estar atento para uma coisa muito importante. Religião, ela não pode legislar. Religião, ela não pode julgar. O Estado é laico, né? O Estado é laico. Né? Não é porque no corpo da nossa Constituição de 1988 tem escrito que, guiada por Deus, não quer dizer que nossa Constituição seja. A nossa Constituição, ela é toda baseada em princípios de direitos humanos. É verdade. Né? E a gente nem precisaria de um código LGBT ou de leis ou de um malabarismo jurídico para que os nossos direitos fossem defendidos, né? Porque a nossa Constituição Federal já diz isso. Então, quando a gente vê uma bancada religiosa, quando a gente vê uma menina como a menina que se suicidou, muito triste, né? Porque tentou com aquela uma cura... libertação, uma cura que não existe. Que não existe. Que é uma ilusão. Uma ilusão, uma completa ilusão. Exatamente. Religião é amor. Na verdade, quando a gente sai de casa, e eu digo isso nas minhas palestras para guardas municipais,
para advogados, para médicos, para todos os profissionais que vão lidar com a comunidade em geral, nós temos que sair de casa despidos das nossas crenças, dos nossos achismos, da nossa religião, porque a nossa religião, a nossa fé, o que eu acho certo e o que eu acho errado, só diz respeito a mim. Verdade. Não diz respeito nem ao meu filho. Só diz respeito a mim. É a minha individualidade. É a minha individualidade, exatamente. Verdade. Então, eu tenho que sair de casa desprovido disso, porque senão eu não vou saber lidar com nenhuma situação que seja diferente da minha. Verdade, verdade, né? Cris. Que legal, Cris. A gente está se encaminhando para a reta final desse episódio maravilhoso. Eu comecei o episódio trazendo informações importantes sobre políticas públicas, porque eu acho que de alguma maneira conecta a sua história em defesa da comunidade LGBTQIAP+, de alguma maneira dedicar a sua função no exercício da sua profissão para que essas pessoas tivessem alguém, né, um amparo legal que pudesse ajudá-las nas suas necessidades básicas, a mudança de um nome, a necessidade básica, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que seus olhos, que eu vejo que brilham quando você fala. Eu tô aqui, o pessoal só vai ouvir nossa voz, mas pela voz já vai sentir a emoção. Mas eu que tô olhando pra você, seus olhos brilham quando você fala sobre isso, porque eu sei que, assim como eu e como a maioria de nós, existe uma esperança de um mundo melhor, né, Cris? Com certeza, sabe? Eu posso ser ingênua, sabe? Em achar que nós vamos ter um futuro, mas nós vamos ter sim. Não é ingenuidade, não. Basta que a gente crie os nossos filhos, basta que a gente fale, como a gente está falando aqui, basta que nós tomemos os nossos espaços, não só nós da comunidade LGBT, mas todos nós considerados vulneráveis pela lei, todos aqueles que são diferentes de alguma forma do que é dito padrão, nós temos que naturalizar, lutar e tentar olhar para o outro, né, como um ser humano e não como alguém que faz determinada coisa ou como é que eu posso dizer? É olhar para o outro como ser humano independente do que a carcaça dele possa parecer, verdade, sabe? É só ter empatia. Que lindo. Né? É só você olhar para o coração. E o meu futuro, eu me vejo no futuro, eu vou morrer lutando, sabe? Eu vou morrer lutando por isso. Porque não é só para mim, não é só para os meus filhos, não é só para os meus netos, não é só para os meus amigos, é para todo mundo. Porque enquanto a gente não tiver um olhar empático com o outro, independente de qualquer coisa, a gente não vai conseguir ser um ser humano bom. E a gente não vai conseguir construir uma sociedade justa. Sem dúvidas. Você está ouvindo Manifesto, Histórias de Dor e Amor, um podcast sobre a vida de pessoas LGBTQIAPN+. E a minha entrevistada hoje é a Cristine Tavares Mero, minha amiga querida Cris, que para além de advogada é uma mulher fantástica, para não dizer foda, eu tenho que dizer mesmo. Cris, deixa eu lhe dizer, eu tenho algumas três perguntinhas bem simples pra gente já se encaminhar para o fim desse momento maravilhoso. A primeira delas é: qual que é a cor? Eu sei que a sua agenda aqui na minha frente, que é belíssima, é a bandeira desse movimento. Qual que dessas cores é a cor que te representa especialmente? A cor que me representa, eu acho que é a bandeira toda. A bandeira toda. E aí tá valendo. Essa é a bandeira progressista, né? As pessoas não estão vendo, mas é a bandeira que abarca todas as vulnerabilidades. A bandeira completíssima, né? Não é aquela só do arco-íris que as pessoas estão acostumadas. É a bandeira completa, né? Aqui tem as pessoas negras, aqui tem as pessoas PCDs, indígenas. A bandeira da diversidade. Aqui é a bandeira progressista, é a bandeira da igualdade. Que lindo. Todos nós somos iguais. Então, eu acho que eu sou a mistura de todas essas cores. Que coisa linda, Cris. Cris, se você tivesse que dizer uma dor que você já viveu na vida, independente do que seja, para ensinar pra gente alguma lição, que dor seria essa? Uma dor... Peguei, né? Pegou. Eu, por exemplo, se eu tivesse que falar de uma dor que eu vivi, foi a dor da perda do meu pai. E eu vou lhe dizer por quê, que essa seria a minha dor. Porque eu gostaria muito que ele estivesse aqui hoje para ter orgulho do filho
que ele não teve a oportunidade de conhecer na sua integralidade, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 9 aninhos só, então ele não conheceu o Rodolfo que se transformou num vereador, por exemplo, que está estudando, que está se formando, que está fazendo tanta coisa legal, bacana. Certamente ele teria muito orgulho, eu digo isso para todo mundo. E olha que ele viveu uma vida bem mais antiga e que tem lá a sua cultura enraizada de ignorância e de preconceitos, mas ele amaria sobretudo pelo que eu sou. Então acho que essa seria a dor que eu sinto, é a perda dele de não ter ele aqui para assistir esse podcast, por exemplo. Essa dor, graças a Deus, assim, eu não tive, né? Eu tenho os meus pais, minha família que me respeitam e eu conquistei o meu respeito. Não foi fácil, eu conquistei o meu respeito, né? Mas eu posso lhe confessar que a maior dor, e eu me emociono ao falar, e eu sinto de vez em quando essa mesma dor, é quando eu até chamo das minhas meninas, é quando eu perco uma menina trans, uma menina que eu retifiquei nome e gênero, e que eu sei que eu a perdi no noticiário, sabe, nas manchetes, de forma comentada de forma desumana, sabe? Violenta, né? Violenta. E eu sei que ela perdeu a vida somente pelo fato dela ser uma pessoa trans que foi expulsa de casa, 90% delas aos 13 anos de idade, que tem que se prostituir porque elas não têm como comer, elas não têm como sobreviver. Que tristeza. Né? E a minha dor é não poder ajudar a todas elas. E eu ainda perco elas, entendeu? Então, é uma dor legítima. E se você tivesse que falar de um amor que talvez um amor seja um momento da vida, um amor seja uma pessoa, um amor seja uma experiência, que amor seria esse? O grande amor da minha vida é a maternidade. Que coisa linda, Cris. Porque eu sou quem eu sou hoje, porque os meus filhos me ensinaram a ser um ser humano melhor. Sem dúvida. Que lindo, que lindo. Cris, é um prazer, para não dizer uma honra, ter você como uma entrevistada nesse projeto incrível que eu parei para pensar de que maneira eu poderia contribuir na comunicação com o mundo. E não há maneira melhor de contribuir do que falando do que defendendo o direito da gente ser quem a gente é, né? E de alguma maneira tocando o coração de alguém com essas histórias que a gente está contando aqui. Muito obrigado pela sua existência e por esse dia tão especial que você está compartilhando junto comigo. A gravação desse podcast vai ao ar daqui a algumas semanas, alguns meses, não sei, mas já me marcou profundamente, tenho certeza disso. A mim também, eu lhe agradeço muito, sabe? Assim, a gente se conheceu de uma forma... Verdade. Né, tão inocente, tão despretensiosa, né? Mas eu acho que o coração da gente se reconheceu, né? E a gente se gosta desde o primeiro dia que a gente se viu. E nem sabia que você ia se tornar um vereador, nem sabia que você era secretário da juventude, eu não sabia. Verdade. Eu conheci Rodolfo. Verdade, a pessoa, né? A pessoa de Rodolfo. Verdade. E pode ter certeza, você é um cara que eu admiro, sabe? E nós da sociedade alagoana, a gente tem muita sorte de ter você também. Que bom. Cris, obrigado. Eu vou encerrar esse episódio, né, como de tradição, falando sobre manifesto. Então, o manifesto de hoje, sem dúvidas, as lições mais preciosas, Cris, que você deixou pra gente hoje, é defender o direito das pessoas serem quem elas são. E aprender isso cedo ou tarde, não importa. O que vale é aprender. Muito obrigado. Um cheiro no seu coração, viu? Um cheiro, meu amor. Esse foi Manifesto, histórias de dor e amor, um podcast sobre a vida de pessoas LGBTQIAPN+. Eu sou Rodolfo Barros, a produção é de minha autoria e a edição de som é do Jorge Martinho. Obrigado pela sua companhia.